E Deus é bom o tempo todo. Glória a desse Deus maravilhoso. Bom dia, amada igreja. Bom dia, amados irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Que a palavra de Deus possa trazer edificação, transformação para nossas vidas. Você que está nos acompanhando, pela internet, que seja de uma outra igreja, ou até que não seja de nenhuma igreja ainda, que Deus também possa abençoar e falar com você esta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler agora, eu quero falar sobre esse tema esta manhã, Esse tema tem a ver com missões, embora não esteja falando exatamente sobre o paz, mas tem a ver sobre o nosso papel, nesse mundo. E eu vou ler agora apenas 2 versos, mas você, por favor, deixe a sua Bíblia aberta aí em 1 Pedro, que nós vamos, para não ler muitos versículos agora, por questão de tempo, nós vamos ler por enquanto só esses 2 versículos, que é a base para o que, praticamente, para o que eu quero falar à igreja essa manhã, amém? Então vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler junto esse texto. Eu pedi para a Letícia também, para o pessoal da Show colocar aí, tá? Está ali o texto, ó. Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Esse dia da sua intervenção é da vinda de Jesus. Vamos orar, queridos? Pai amado, como é bom, Senhor, separar um tempo de nossas vidas para cultuar ao Senhor, como igreja, como corpo, termos comunhão, entoarmos cânticos ao Senhor de adoração, de louvor, de exaltação ao Teu nome, poder, Senhor, na certeza da Tua presença e da Tua bondade e do Teu amor, buscar ao Senhor em oração, em gratidão, buscar o Teu favor, contribuir para o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas, e agora, Senhor, ouvir a palavra que nos dá direção, que nos dá esperança, que nos traz conforto, que transforma vidas, que é a Tua palavra, Senhor. E reconhecemos, ó Pai, a nossa limitação humana, tanto de quem prega quanto de quem ouve, e por isso clamamos que o Teu Espírito Santo venha em nosso socorro e nos auxilie, para que através da pregação da Tua palavra e no poder do Teu Espírito Santo, nossas vidas sejam completamente transformadas. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. O cristão e o mundo. Como cristão, como você está se relacionando com o mundo? Vou repetir, tá? Como cristão, como você está se relacionando com o mundo? Como você está vivendo a sua relação no mundo? Eu quero falar sobre 2 aspectos. Como você está vivendo no mundo, E o que você está sendo para o mundo? Esses 2 aspectos. Como está a sua relação com o mundo nesses 2 aspectos? Como é que está o seu comportamento, o seu viver? E o que você está sendo para o mundo? Na nossa vida, nesse mundo, o que está prevalecendo? Os valores cristãos ou os valores desse mundo? Essas perguntas, eu gosto muito de fazer perguntas quando eu começo a pregar, porque a ideia é de nos levar a refletir sobre isso, Então já começa a pensar aí, como que está a sua vida
nesse sentido, né? E eu quero falar esta manhã sobre esse aspecto o cristão e o mundo. A primeira coisa que eu quero falar sobre o cristão e o mundo é que o cristão não é desse mundo. Então comece a prestar atenção, você, ei cristão. E quando eu falo cristão, você sabe que a gente está falando de cristão. Cristão não é, eu não estou falando do cristão, alguém que frequenta uma denominação, uma religião, uma igreja cristã. Eu estou falando cristão, aquele que é discípulo de Cristo. Cristão, vamos deixar bem claro, que eu quero dizer, cristão é discípulo de Jesus. Cristão é seguidor de Cristo. Para a gente não confundir que esteja falando de uma religião cristã. O cristão que eu quero falar esta manhã é o seguidor de Cristo. Tá? O cristão não é desse mundo. O verso 11, nós lemos verso 11 e 12, Pedro diz, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros, né? Essas duas palavras aqui, né, são parecidas, né? Mas estrangeiros, o que é? É alguém que vem de um país estrangeiro para uma cidade ou região para residir lá junto aos nativos. Então você é um estrangeiro porque você mora num país, mas você é de outro país, mas agora está vivendo aqui, né? Você não é apenas um visitante, né? Você é alguém que está morando no Brasil, por exemplo, e que é de outro país. Por exemplo, a nossa amada irmã Bruna, né, e o irmão Gabriel, que estão lá nos Hermanos, né, lá na Argentina, lá eles são o quê? Estrangeiros, porque eles estão residindo lá, estão vivendo lá e são brasileiros, né? Às vezes também uma pessoa estranha, um refugiado, que reside por pouco tempo no estrangeiro. E também, irmãos, isso aqui eu achei maravilhoso, olha só, metáfora com referência ao céu como pátria, alguém que reside por pouco tempo na terra. E esta manhã, você como cristão, já vai desfrutar desta dádiva maravilhosa para a sua vida, para você já voltar para a sua casa e dizer assim, como foi bom e adorar esse Deus maravilhoso, como foi bom você saber desta verdade. Por quê, irmãos? Olha, alguém, né, o estrangeiro no sentido que a gente está falando, é alguém que reside por pouco tempo na terra, mas tem o quê? O céu como pátria, né? Ou seja, residimos pouco tempo na terra. E aí, para você desfrutar, compara, quanto tempo a gente reside aqui na terra? 80, 100, 10. Quanto tempo viveremos no céu? Toda a eternidade. Glória a Deus, amados. Então, irmãos, nós somos peregrinos aqui, estrangeiros, né? A palavra peregrino que Pedro fala aqui, né, é alguém vizinho, é alguém que vive num lugar sem direito à cidadania. Na realidade, a ideia de peregrino principal é essa que está aqui, ó, alguém que vive na terra como um estranho, que reside na terra temporariamente, ou seja, alguém que está de passagem, tá? É alguém que está ali, né? Você está peregrino, é alguém que está de passagem. Então, nós agora estamos aqui de passagem nessa terra. Agora, Pedro diz que nós somos peregrinos e estrangeiros. Mas se você, por acaso, ainda assim, tiver alguma dúvida sobre isso, que como cristão, nós não somos mais desse mundo, tá? Se você tem alguma dúvida, que como discípulos de Jesus nós não somos mais desse mundo, eu creio que essa dúvida vai ser dissipada agora completamente, se você crê que Jesus é Deus e fala a verdade. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, aliás, eu vou trabalhar muito esse Pedro com um pouco de João, né, ali 17, Jesus fala o seguinte, né, na sua oração, eles não são do mundo, como eu também não sou. Amém, igreja? O próprio Jesus está dizendo, orando para Deus, falando sobre os seus discípulos, eles não são do mundo, como ele também não é. Nós não somos mais do mundo, tá?
Então, como estrangeiro e peregrino, desfrute essa manhã desta dádiva, desta coisa gloriosa. Nós não somos mais do mundo como Jesus não é. Efésios 2,19, tá? Olha que dádiva. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, eu coloquei ali, tá? Mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, você agora, cristão, você agora é um cidadão do reino de Deus. E cadê o? Glória a Deus, queridos. Você agora é cidadão do reino de Deus, é o reino eterno, querido. Você agora entrou no reino de Deus. Você agora faz parte da família de Deus. Então nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Antes nós éramos peregrinos e forasteiros com relação ao reino de Deus, com relação ao reino dos céus. Mas agora, através de Cristo, nós nos tornamos concidadãos dos santos. Somos cidadãos do reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Deixamos de ser estrangeiros e forasteiros do céu, e somos agora forasteiros, estrangeiros, peregrinos em relação à terra. Segundo ponto que eu quero tratar, nós não somos mais do mundo, mas continuamos no mundo. Nós não somos mais do mundo, mas nós estamos vivendo nesse mundo, como peregrinos e forasteiros, mas estamos vivendo nesse mundo. E como cidadãos do reino dos céus, nós vamos ver várias coisas que nós temos que caminhar nesse mundo. Mas agora, eu quero dizer para você esta manhã, para você que está em casa nos acompanhando pela internet, como cidadão do reino de Deus, a nossa Constituição é a Constituição divina. Amém, igreja? A nossa Constituição, a nossa Carta Magna é a Constituição de Deus e que está na Sagrada Escritura. Mas eu tenho uma boa notícia para você. João, no capítulo 17, na sua oração, ele fala: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Ou seja, nós agora somos cidadãos do reino de Deus, mas ainda estamos nesse mundo, como estrangeiros, como forasteiros, como peregrinos. E aqui, queridos, ele fala, eu vou partir. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. E no verso 15, ele vai dizer: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Glória a Deus, aleluia. Queridos, há 2000 anos atrás, Jesus já intercedeu por nós. Nós temos essa garantia da intercessão dele, porque ele disse para Deus: não oro apenas por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Glória a Deus, aleluia. Você crê em Jesus, querido? Você crê nele? Então, ele já intercedeu por você há 2000 anos atrás. O que você acha da intercessão de Jesus? Você acha que ele foi ouvido? Você acha que ele é ouvido? Você acha que vai se cumprir na minha vida e na sua vida ou não esse pedido de Jesus ao Pai? Glória a Deus, aleluia. Não os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então nós já estamos protegidos do maligno. Óbvio, isso não quer dizer que a gente não sofra as consequências quando a gente, começa a cometer nossos erros e nossos pecados. Pela fé em Jesus, somos salvos da condenação eterna, irmãos. Entramos para o reino de Deus, mas ainda permanecemos nesse mundo. Porém, guardados por Deus e vivendo de acordo com a Constituição divina para cumprir os propósitos de Deus nesse mundo. Por isso que nós estamos nesse mundo. Nós não somos mais desse mundo. Então, como devemos viver nesse mundo? Alheio ao que o mundo é,
alheio às leis humanas, ao nosso relacionamento com as pessoas desse mundo? Não, irmãos. Verso 12, nós lemos o primeiro 11, agora o 12. Vivam entre os pagãos como, irmãos? De maneira exemplar. Nós somos cidadãos do reino dos céus, estrangeiros e peregrinos aqui neste mundo, mas nesse mundo, como cristãos, nós temos que viver de maneira exemplar. Amém, igreja? Temos que viver de maneira exemplar, tá? Para que, naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vivam entre os pagãos de forma exemplar. Queridos, que forma exemplar é essa? Aqui mesmo, antes desse texto, aqui no capítulo 1, tá? Dos versos 14 a 17, olha o que o apóstolo Pedro já está dizendo assim, nos exortando, nos ensinando, nos direcionando a vivermos uma vida de santidade nesse mundo, né? Ele diz aqui nos versos 14 a 17, como filhos, eu coloquei ali, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, nós como cidadãos desse mundo, não éramos cidadãos do reino de Deus, vivíamos de forma totalmente contrária aos princípios e valores de Deus, não é isso? Tá? Então não deixe de se amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, ou seja, durante a nossa peregrinação, durante esse tempo, essa jornada aqui na terra, que nós ainda estamos vivendo, enquanto estivermos vivendo, temos que nos portar o quê? Com temor a Deus, vivendo em santidade. Assim que nós devemos viver nesse mundo, tá? Vivam entre os pagãos de forma exemplar, né? Após essa ordem de Pedro, né, do apóstolo Pedro, esse mandamento aqui, porque isso é um mandamento, Deus está dizendo, olha, seja correto, né? Vivam entre os pagãos de forma exemplar, né? Lembram Atos, quando a igreja começou, o que eles faziam? Perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de quem? De Cristo. Lembram da lei de Moisés? Até hoje muita gente fala, mas é lei de Moisés. Não, é lei de Deus, irmãos. A lei de Moisés é a lei de Deus, que foi dada por Deus através de Moisés. Da mesma forma, a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Então, esse é o ensino, né? Viver de forma exemplar nesse mundo no meio dos gentios, né? E aí ele começa a especificar capítulo 2, capítulo 3, algumas coisas, mas eu vou hoje tratar apenas algumas coisas aqui do capítulo 2, até porque nós ficaríamos o ano todo, né, pregando aqui todo domingo sobre como nós podemos viver de forma exemplar nesse mundo, né? E aqui nós vamos ver algumas coisas que ele está tratando, verso 13 e 14. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor. Vamos, tá? Seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Ou seja, a nossa constituição máxima é a divina, mas a constituição divina diz que nós temos que honrar e ser submisso às autoridades governamentais. Entendido, igreja? Então, nesse mundo, nós temos que viver respeitando as condições. Nós somos peregrinos, tá? Você sai daqui, por exemplo, tá? Vai para um outro país. Como é que você dirige aqui? Aqui, né? Desse lado aqui. Aí você vai para a Inglaterra. Aí chega lá, você é o quê? Um estrangeiro.
Lá a mão é diferente, né? Lá o carro anda do outro lado. Assim, não, mas eu dirijo. No meu país a lei diz que você tem que andar desse lado aqui. Aí você faz o quê? Você vai andar daquele lado? Não, porque tem uma lei naquele país que você tem que respeitar. Então, como estrangeiros e peregrinos, nós estamos sujeitos às leis dos homens. Por quê? Porque isso é um ensino da própria Constituição divina. Agora, mesmo na lei dos homens, não tem leis que são feitas e que depois são julgadas o quê? Às vezes, inconstitucionais, porque não estão respeitando a própria Carta Magna. Da mesma forma, tem leis dos homens que elas podem ser inconstitucionais em consideração à lei de Deus. Então, você chega lá na Inglaterra, você vai andar do lado certo, mas se tiver uma lei lá dizendo assim, você aqui não pode falar de Jesus, você não vai falar de Jesus? Entendem? Para a gente entender exatamente o que significa isso. Então é assim que nós temos que viver nesse mundo. Verso 15, tá? A vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Ou seja, como cristãos nesse mundo, nós temos que viver o quê? Fazendo o bem, que é a vontade de Deus. Fazendo bem ao nosso próximo, né? Verso 16, tá? Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Ou seja, somos livres, mas não para praticar o mal. Somos livres, mas não para fazer as coisas erradas. Tá? Eu lembro uma vez que o Mateus, filho do irmão Carlinhos, quem aqui? Muita gente talvez não conhece o irmão Carlos, que ficava aqui, né? Carlinhos de Dias, diácono da nossa igreja, né? Uma vez o Mateus disse que ele estava conversando no trabalho dele, e aí umas pessoas começaram a debochar dele, né? Falar da questão de que a gente é escravo, cheio de regra, porque falaram que ele chegou lá na igreja todo alegre, e os caras falando que estavam alegres porque foi na boate. Eu falei, você pode ficar alegre, porque eu não posso ficar alegre que eu estava na igreja louvando e adorando a Deus. Ah, mas vocês... Não, nós somos livres sim. Olha só, você é escravo da bebida, se você não beber, você não vive. Agora eu não sou não. Aí, não sei se... Olha, se o cara estava comigo, se eu quiser, eu posso pegar aqui, eu posso beber. Pegou e fez assim mesmo, tirou um golinho. Mas eu não quero, eu sou livre, eu não bebo porque eu sou livre, você não, você é escravo. Então, nós não podemos usar a nossa liberdade para fazer coisas erradas, mas temos que usar a nossa liberdade para fazer o bem, vivendo como servos de Deus. Verso 17, irmãos, que ensino precioso, irmãos, olha o que Deus nos ensina, tá? Como peregrinos e estrangeiros nesse mundo, mas como nós devemos viver nesse mundo. Veja, eu estou dizendo que qual é a nossa Constituição? É a divina, né? A nossa lei principal é a nossa lei divina. E olha o que a lei divina diz para nós vivermos: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Aliás, amar, irmão, eu acho que nós estamos estudando nessa semana e semana passada na EBD, sobre as marcas da vida cristã, uma revista maravilhosa que nós estamos estudando, e a marca principal do discípulo de Jesus é o quê? Amar, irmãos. O cristão nesse mundo, ele tem que amar, é a principal marca do cristão. Honrar a todos, amar aos irmãos, temer a Deus, honrar ao rei. Vivam entre os pagãos de forma exemplar. O cristão nesse mundo, como empregado, como nós cristãos, agora convertidos, devemos viver nesse mundo com relação a essa área. No verso 18, Pedro diz assim: servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores. Irmãos, presta atenção na palavra de Deus, por isso que eu pedi para você deixar aberto aí. Não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Difícil, não é? Mas a Constituição divina, irmãos, ela é mais rigorosa do que a dos homens. Ela é mais preciosa.
Porque ela é santa, queridos. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões, tá? Eu peguei essa versão aqui que está no NDLH, porque ela usou a palavra empregado, porque a ideia dessa palavra lá na época é essa mesmo. Tinha o servo, o serviçal, que era um escravo, né? Mas no sentido de ser um empregado, hoje seria um empregado, né? Irmãos, olha o que Paulo diz na sua carta a Timóteo, preste atenção. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito. Agora, presta atenção, olha o que Pedro fala lá no verso, que ele falou no verso 12, né? Para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados, irmãos. Irmãos, dependendo do nosso comportamento no trabalho, a gente pode ouvir o quê? Ué, você é crente? Agora, ouça cristão, ouça igreja, preste atenção no que Paulo está dizendo. Os que têm senhores crentes não devem ter por ele menos respeito pelo fato de ser irmãos, pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Às vezes o cara está num trabalho, ou uma pessoa que trabalha doméstica, ou até numa empresa, aí o patrão, o dono é crente, aí o cara fala assim, hoje eu tenho que sair mais cedo porque tem um trabalho na igreja, porque o patrão dele é crente. Que isso? Ele acha que ele pode fazer isso, ele acha que ele pode ser negligente no seu trabalho, mas o patrão dele é crente e não vai mandar ele embora. Pô, o cara é crente e não vai me mandar embora? Não, olha o que a palavra de Deus diz, os que têm senhores crentes. Tem que ter mais estima ainda, porque ele está te abençoando, está te dando um emprego, querido. Isso é muito sério. É assim que nós devemos viver nesse mundo, dando bons exemplos, irmãos. É muito triste quando a gente ouve, né, pessoas crentes no trabalho e saber que você fala, pô, esse aí é crente? Irmãos, nossa vida no mundo tem que ser exemplar, como o Pedro está nos ensinando aqui. Tá? Agora, irmãos, quando eu digo que essa palavra de Deus ela é fantástica, irmãos, muitas vezes a gente vive uma vida, né, que às vezes dá mau testemunho da palavra de Deus, às vezes não usufrui das bênçãos de Deus. Por quê? Porque nós não atentamos para o que ela nos ensina, tá? Olha o que Paulo também diz através da carta de Tito. Olha que ensino nós temos na Sagrada Escritura para os cristãos viverem nesse mundo. Ensine aos escravos, né, aos servos, hoje eu diria empregado, a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas a mostrar-lhes que são inteiramente dignos da confiança, para que assim, tá, tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Amém, igreja? Vocês entendem o que está em jogo aqui, igreja? Vocês estão entendendo? É o nome do nosso Senhor, irmãos, que está em jogo. Você imagina uma pessoa chegar e dizer assim, você ter atitudes totalmente erradas no trabalho, dizer assim, é isso que a sua igreja ensina? Quando alguém diz que é isso que a sua igreja ensina, o que está na mente dele não é a igreja, mas é o Deus da igreja. Isso é muito sério, amada igreja. Olhe bem esse texto, né? Para que o ensino, né, torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. É para as pessoas olharem o nosso comportamento e dizer assim, poxa, não, eu quero, isso é legal. Poxa, lá na sua igreja ensina coisas boas. E aí você vai dizer o quê? Que é o nosso Senhor Jesus, que o nosso Deus, Ele é santo, que os valores de Deus são todos para o bem, para o bem nosso e do nosso próximo. O testemunho que devemos dar, irmãos, dos ensinos que recebemos de Deus. Às vezes eu fico espantado com pessoas que questionam a igreja, que debocham, que ironizam. Eu fico pensando, gente,
certamente essas pessoas não param para refletir o que está sendo ensinado nas igrejas. É o pai, os filhos honrarem os pais, é o marido amar e respeitar a esposa, é a esposa honrar e respeitar o marido, é obedecer aos líderes, é respeitar, sabe? É amar o próximo. E aí as pessoas ainda querem, são contra a igreja. É o pecado que faz isso, não tem jeito. E o cristão nesse mundo na condição de patrão, irmãos? Efésios 6:9, irmãos, diz assim: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Colossenses 4:1, senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Você, amado irmão, amada irmã, que é um empregador, que é um patrão, um chefe numa empresa, um diretor, um gerente. Sendo cristão, como você tem tratado os seus empregados? Como você tem tratado os seus subordinados? Você está vivendo como patrão, como chefe, de forma exemplar nesse mundo? O cristão nesse mundo, no tratamento dos conflitos, queridos. Olha o que diz os versos 20 até o 23. Que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Amém, igreja? Para isso nós fomos chamados, irmãos. Presta atenção. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Verso 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele é o nosso modelo. Difícil, né, gente? Isso é fácil, irmãos? Não, pelo contrário, é difícil, mas pode se tornar fácil. É só deixar o Espírito Santo nos conduzir. Você acha que Deus ia trazer um ensino para algo que não fosse possível, irmãos? Jesus é o nosso modelo, irmãos. Assim que nós demos nesse mundo agir. Poderia continuar falando, irmãos, tantas outras coisas, mas não tem como, né? Eu ia até citar um texto de Coríntios, para a gente não se colocar em julgo desigual com os incrédulos, mas fica para uma outra oportunidade. Terceiro ponto, irmãos, o cristão para o mundo. Nós vimos que o cristão não é desse mundo, nós vimos como deve ser o comportamento do cristão no mundo. Agora, o que nós representamos para o mundo? O que nós devemos ser para esse mundo como cristãos? Nós estamos em campanha de missões, né? Paz nas cidades. Semana passada eu preguei, inclusive, especificamente sobre esse tema, né? Nós temos que ter primeiro o quê? A paz de Cristo em nós, não é isso? Depois fazer o quê? Aí lembra? Semear a paz nas cidades, não é isso? Temos que levar e semear a paz para o mundo. Da mesma forma, irmão, a nossa conduta neste mundo, da forma que estamos sendo orientados pelo próprio Deus, através da Sagrada Escritura, vai contribuir tremendamente para a paz nas cidades e para a salvação das almas perdidas. Bom, o nosso comportamento no mundo tem tudo a ver com missões, para isso fomos chamados. Para a paz no mundo e para a salvação de almas. Irmãos, o cristão para o mundo, olha o que Jesus fala em João 17 na sua oração.
Eles não são do mundo, como eu também não sou, não é isso? Agora, olha o que ele fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus nos resgata, nos transforma, nos santifica e faz o quê? Nos envia de volta ao mundo para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, irmãos. Tá? Pedro vai falar em 1 Pedro 2,9 aqui mesmo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê, irmãos? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Veja, irmão, olha só, queridos, a nossa relação com o mundo tem esse propósito: anunciar as grandezas de Deus e levar pessoas para Cristo a desejarem, quererem se entregarem, se converterem a esse Deus maravilhoso. Somos enviados de volta ao mundo. Para quê? Para viver de forma santa, expressar o caráter santo de Deus e levar pessoas a também saírem desse mundo, serem salvos, né? E tirar outras pessoas desse mundo de trevas. Não somos mais desse mundo, mas temos um papel fundamental nesse mundo. Irmãos, preste atenção: o cristão para o mundo, o que nós significamos? Olha, João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, aleluia. Não é o que Pedro diz aqui? Que nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Agora, olha, querido, preste atenção. Mateus 5,16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, a luz é a luz de Cristo, mas a luz de Cristo vai brilhar no mundo através de nós, irmão, através de mim, de você, de nós como cristãos, irmãos. A forma que nós vivemos nesse mundo vai refletir a luz de Cristo, que vai prevalecer sobre as trevas. Sabe o que significa isso? Quando a pessoa está nas trevas, irmãos, está perdido, mas quando vem a luz de Cristo, ele passa a enxergar a luz, e ele sai das trevas. Nós temos uma grande responsabilidade, nosso viver, irmão, como cristão. Vocês acham, entendem agora a profundidade, quando Pedro diz: vivam de maneira exemplar neste mundo? É isso que está em jogo, é por causa disso, é para a glória de Deus, para a salvação de vidas. E eu quero concluir, irmãos, falando sobre essa relação do cristão com o mundo. O verso 12, eu vou voltar nele: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe: para quê? Vivam de forma, para quê? Naquilo em que os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua vinda. Entende agora o que Pedro está falando em Pedro 2,9? Qual é a nossa relação aqui com o mundo? Anunciar as grandezas daquele. Irmãos, a essência da nossa relação com o mundo é tudo para a glória de Deus. Pode dar um glória a Deus, igreja? É tudo para a glória de Deus, irmãos. O propósito final de tudo é isso, né? Pedro fala: observar e glorificar a Deus. Então, irmãos, a nossa relação é para a glória de Deus, é para anunciar esse Deus grandioso, o amor de Deus, o caráter santo de Deus, o propósito de Deus de nos salvar, e fazer o quê? Resgatar vidas desse mundo em trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E eu quero encerrar, irmãos. Queria falar agora para aqueles que possam estar aqui esta manhã,
ou que estão em casa nos ouvindo pela internet, que ainda não tomaram a decisão por Jesus. Você ainda é um estrangeiro e peregrino, mas com relação ao reino dos céus. De que maneira alguém pode entrar no reino de Deus, se tornar peregrino, e estrangeiro nesse mundo? João capítulo 3, versos 3 a 6, Jesus falando, para aquele Nicodemos, Jesus diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos da carne, todos nós nascemos cidadão do reino desse mundo, todos nós. Mas Jesus nasceu do Espírito, glória a Deus, aleluia. Quando Maria pergunta àquele anjo: como eu vou conceber um filho se eu sou virgem? O anjo diz para ela assim, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Jesus nasceu do Espírito, é uma nova criação. A primeira criação é Adão. Aí 2 Coríntios vai dizer: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Todo aquele que crê em Jesus, o recebe como Salvador e tem Ele como Senhor, experimenta um novo nascimento, é criatura de uma nova criação, se torna cidadão dos reinos dos céus, do reino de Deus, e se torna peregrino e forasteiro nesse mundo. Querido, você que ainda não entregou a vida a Jesus, você que está nos assistindo pela internet, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, só há uma maneira de entrar no reino de Deus, é através de Jesus Cristo. Ele mesmo declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, não tem outro caminho. Se você quer ser um estrangeiro e peregrino nesse mundo e entrar no reino dos céus, entregue sua vida a Jesus, creia nele e o receba como Salvador e Senhor da sua vida, porque enquanto você não fizer isso, você continuará sendo cidadão desse reino, desse mundo, e passará a eternidade separada de Deus, sem estar no reino eterno de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, rendemos graças, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, obrigado pelo teu amor, obrigado por ter nos levado desse reino de trevas para o reino do teu amor. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor nos ajuda a caminharmos nesse mundo, sendo luz, amando esse mundo e sendo luz, para sermos instrumento em tuas mãos, para que muitas e muitas outras vidas sejam resgatadas desse mundo em trevas, para o teu mundo de luz, para o teu reino de amor. Pai, que cada filho, cada filha, cada servo que ouviu esta palavra possa sair daqui esta manhã, aqueles que ouviram pela internet, com a decisão no seu coração de viver neste mundo de forma exemplar, de viver entre os gentios de forma exemplar, para exaltar o teu nome, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu caráter santo seja visto, a luz de Cristo seja vista, e muitas vidas, Senhor, sejam resgatadas. Ó Deus, e aqueles que ouviram, Senhor, a tua palavra,
possam crer que de fato, só pela fé em Jesus, podemos entrar no reino de Deus e possam tomar essa decisão de entregar suas vidas a Jesus Cristo e serem salvos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.